Explicando o Direito, no microfone aberto. Explicando o Direito, oferecimento de Lima e Pégulo Advogados Associados. E hoje eu estou recebendo aqui no estúdio da Massa FM, né, do escritório Lima e Pégulo, o advogado Dr. Carlos Batalha. Doutor, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês na Massa FM. Bom, doutor, hoje o assunto nós vamos falar sobre recuperação judicial no agronegócio, né? Uma solução, para a gente entender se ele é uma solução ou é uma alternativa. Mas o que a gente percebe é que a recuperação judicial tem sido uma ferramenta jurídica que tem conquistado espaço cada vez mais, principalmente no campo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente e já respondendo se é uma solução ou é uma alternativa. Vamos lá. Na realidade, para a gente chegar até o termo recuperação judicial, realmente, a gente precisa fazer um apanhado de tudo o que vem acontecendo no agronegócio nos últimos anos. Né? Então, se a gente pegar, talvez, pós-pandemia, a gente consegue perceber vários fatores. Né? Alta dos insumos, as oscilações do dólar, a gente pode perceber uma oscilação no preço das commodities, a gente pode perceber também a grande dificuldade climática que a gente passou nos últimos tempos, seja por seca, seja por muita chuva, enfim. Alguns fatores que, juntando com o fato da atividade agrícola, do agronegócio, ser uma atividade a céu aberto, uma indústria que é suscetível a vários riscos, faz com que uma safra ruim, duas safras ruins, desencadeie um endividamento dessa cadeia produtiva muito grande. Então, esse é um cenário que precisa ser muito bem transparente no sentido pelo quê? Porque a gente percebe que o agronegócio ele é responsável por praticamente 25% do nosso PIB no país. Então, talvez pode ficar uma falsa perspectiva de que é um mercado que não existe crise. E, pelo contrário, por toda essa dificuldade que envolve esse setor produtivo, é um setor que está extremamente endividado e, por isso, sim, que a recuperação judicial pode ser um remédio talvez o mais doloroso, se a gente pudesse falar, mas ele é essencial para que a gente continue produzindo e mantendo o país em pé. Bom, o senhor já falou então para a gente aí, né, o que pode levar ali o produtor a buscar essa recuperação judicial, esses vários fatores, né? Agora, quais os pontos positivos de uma recuperação judicial, né? Quando que ele pode avaliar e falar, olha, eu de fato preciso entrar numa recuperação judicial e o que isso traria de benefício? Bom, vamos lá. Primeiramente, quando a gente cria o plano da recuperação judicial, que ele é aprovado pelo Poder Judiciário, né? Ou seja, que vai nos dar a possibilidade de uma reorganização, uma reestruturação, a gente tem ali um período de 180 dias que vai fazer com que as dívidas fiquem suspensas. Tá? Então, basicamente é isso. Tá? A gente não vai ter tempo de se aprofundar extremamente no assunto aqui, mas esses 180 dias já nos dá uma perspectiva de reorganização estrutural daquele negócio, pensando no fim. E como que é esse fim? De manter toda essa operação viável, porque junto com toda essa operação, a gente tem geração de emprego, geração de renda, a gente tem uma responsabilidade social muito grande de todo esse cenário que envolve o agronegócio. Então, esse é um ponto positivo. Outro ponto positivo é realmente a perpetuação desses negócios, né? que são negócios estratégicos para a nossa economia. Então é nesse ponto de vista que a gente precisa atingir. Claro que todo bônus tem o ônus. Vamos para o ônus dessa história. Todo bônus tem o ônus. Existe um certo preconceito, se podemos assim dizer, quando você fala que empresa X está entrando em uma recuperação judicial. Então, a gente precisa também desmistificar isso. A recuperação judicial é uma ferramenta extremamente interessante, e isso pensando em sociedade realmente, para que essa empresa se mantenha viva, gerando tudo que ela pode trazer de bônus para o mercado, né? Restrição de crédito, talvez a gente possa ver isso como uma forma muito natural, porque se é uma empresa ou um produtor que já está endividado, quando ele entra em uma recuperação judicial, essa restrição do crédito fica extremamente compreensível nesse momento, né? As exigências jurídicas e os custos de uma recuperação judicial precisam também ser extremamente planejadas, porque a gente vai ter custos com advogados, contadores, administradores dessa recuperação judicial. Então, tudo isso precisa ser muito bem calculado. Agora sim, tudo isso calculado, administrado da maneira correta e conduzido da maneira correta, vai fazer com que o produtor se recupere realmente, e aí
fazendo jus ao nome da recuperação judicial, para que aí sim ele volte a trilhar o caminho do sucesso. Para a gente fechar, doutor, qual o perfil do produtor que pode pedir essa recuperação judicial? Bom, vamos lá. A gente está falando, às vezes a gente fala em recuperação judicial pensando em grandes empresas. Não, a gente pega pequenos produtores, tá? E aí, como a gente está na ponta lidando com eles, a gente pega produtores, às vezes, que tem 100, 200, 300 hectares, que às vezes tem um montante de dívida aí de 15, 20 milhões. Então, a gente precisa, sim, de um produtor que já esteja endividado, que ele já esteja percebendo a sua capacidade de pagamento comprometida e que a gente, principalmente, já conseguiu passar ou já teve um planejamento anterior a propor a recuperação judicial. Já tentou repactuar com o banco, já tentou reorganizar essa dívida de uma maneira diferente. Sim. Então, é o produtor que está ali pronto para continuar trabalhando, pronto para continuar produzindo, que esteja com o ímpeto de continuar nessa luta, nessa batalha, e que esteja, principalmente, com uma mente muito clara e tranquila que a recuperação judicial é um processo talvez doloroso, mas que vai fazer com que ele continue trilhando o caminho de sucesso. E olha, para chegar até esse ponto, é importante que, caso, né, o produtor rural pense nisso, fale, olha, eu acho que essa possa ser uma alternativa, o ideal é buscar um advogado, conversar, tentar entender, mostrar o cenário, fazer essa leitura, principalmente no campo jurídico, né? Porque daí você entra, de fato, no campo jurídico para saber o que vale a pena, como fazer e quais os meios legais para isso. Exatamente. Quando as situações chegam para a gente precisa analisar de uma maneira macro. Que nem eu te falei, a recuperação judicial é um remédio talvez amargo, mas ele é essencial em alguns casos. Então, a gente vai traçar um plano para que a gente não precise chegar nesse momento, mas que, se a gente chegar, ele vai ser o caminho e vai ser trilhado da maneira mais saudável possível e assessorado da maneira correta. Olha, dificuldades todos passam, não é mesmo? Estamos todos sujeitos. Principalmente o produtor rural, como o senhor disse no começo do nosso bate-papo, falando, né, que a sua escala de produção ela depende de vários fatores que talvez, a maioria deles, ele não consiga controlar, né? Que é a questão do tempo, dólar e por aí vai. Enfim, são N fatores. Então, mais do que passar pela dificuldade é você querer resolver aquela dificuldade, aquele problema. Cabeça no lugar, busque, né, o profissional, um advogado, converse com ele, entenda, porque eu tenho certeza que você vai achar o melhor caminho. Dr. Carlos Batalha, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite de vocês e vamos firmes. Explicando o Direito, no microfone aberto.